Joga duro. Mas, isso. Alô, você. Arroba Delta Luiz, Marcelo. Vamos jogar duro. Convida seus amigos. Alô, Big Field. Vamos de autoria por convicção, mano. Mantendo o padrão. Autoria por convicção. Aí que é jogador demais, né? Valeu, Ale, tamo juntos. Estamos juntos. Fala sobre a PF. Bomba, bomba, bomba. E os adelantes. Bomba, 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 bomba. Sabia que tem essa música? E os adelantes. Bomba, 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 bomba. É isso aí, né? Vamos bombar, vamos bombar. Bomba live, bomba live. Convida seus amigos, né? Convida seus amigos que eu já comecei a preparação. Legal? Bomba, 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 convida seus amigos. Professor, você começou a preparação de quê? Perceba bem, né? Você só vive aí se preparando. Mas eu comecei a preparação porque eu vou jogar muito duro no Pará, eu já falei isso, né? Eu já falei isso. Professor, vai ter o aulão Pará? Realmente, é claro que vai ter. A data já está marcada, 17/12, tá certo? Belém Hall, tá certo? Belém Hall, 17/12. Site, né? Site, em breve, o site vai bombar semana que vem, tá certo? Para as inscrições. Professor, como é que vai ser esse aulão? O aulão Adelante Pará. Como vai ser o aulão Adelante Pará? Veja, delegado do Pará. Veja, eu já falei, inclusive, né? Deixa eu só... Aqui, tá. Como vai ser esse aulão, delegado do Pará, né? Aulão Adelante, delegado do Pará. Bem, modelo dos aulões que eu sempre trabalhei. Não tem papinho, não. É resolução de questões, né? Porrada seca, de 8 da manhã, né? Até ali às 19 horas. Resolução de questões. Nada mudou. Nada mudou, né? A gente não vai ter tempo ali para ficar brincando. Questões, resolução de questões. É isso que é o meu padrão de aulão, é esse. Né? As questões, delegado, bizu, como eu fiz no Recife, né? No Recife foi muito legal, porque, perceba, no Recife foi legal porque, né, ali Deus ajudou no Recife, e perceba, eu dei diversas questões da prova, né? Então, assim, é coisa que eu já mostrei, não é isso? O que eu fiz também... Delegado Pará agora, né? Diversas questões eu trabalhei na prova e caiu. Então, o que eu vou mudar? Não vou mudar nada. É isso, não é isso? Então, chama no Perceba aqui e lá no aulão. Resolução de questões, pessoal. Não tem mais o que eu inventar. Professor, mas a gente vai ganhar o material? Nada mudou, vai ganhar o material. A gente vai para jogar duro. Legal? A gente vai para jogar muito duro. Bacana? O aulão é dia 17, porque a gente só pode fazer no dia 17, né? Não tem como a gente fazer sexta-feira, dia 16. Não é isso? Dia 17. Faz toda a diferença no aulão, né? Resolução de questões. Então não vai mudar. O concurso, o aulão realmente vai ter, tá certo? A equipe, né? Só estou agora fechando os últimos nomes da equipe, tá certo? Para entrar pesado aí semana que vem. Eu não estou aqui correndo, eu estou muito tranquilo, né? Sei que meus seguidores irão fechar comigo, não é isso? Então a gente está muito tranquilo para o nosso aulão. Eu, professor convidado aí, professor Cristiano Gonzaga, convidado, né? Trabalhando aí direito penal, parte especial. Vou falar um pouco da parte especial.
legislação penal extravagante, eu vou trabalhar a legislação penal extravagante também. Professor Márcio Montes, o cara é fera, né? O Marcos Montes, perceba, lá do Rio de Janeiro, né? A banca é do Rio e o professor ele é reconhecido no Rio, né? Então perceba bem, né? O professor ele lê, né? Veja, as obras dos professores lá do Rio, lê. Então, mano, né? Tem que trazer, né? Tem que trazer, né? Ele joga muito duro, ele joga pesadão na parte geral, tá? É um talento, professor Marco Montes. Marco Montes, você é um talento, tá? Quem tem interesse, quem é esse professor Marco Montes? Pessoal, joga na net, né? Joga na net. O cara é delegado, tá certo? Delegado, né? Concurso delegado. E a gente tá aí jogando duro, né? Pegando a parte geral e, enfim, e além disso, né? Além disso, veja, ele domina medicina legal, tá certo? E eu não vou deixar medicina legal passar, beleza? Isso, colega do Rio, Marco Montes, vai estar com a gente e ele vai também pegar medicina legal. Ele sabe mais ou menos como a banca do Rio gosta de cobrar medicina legal. E nada, né? Nada como, né? Não podia deixar de fora. Não posso. Né? E além disso, né? É claro, a gente não vai conseguir ensinar a peça para o aluno no dia antes da prova. Isso aí não tem como, mas eu irei dar dicas, né? Em relação à prisão temporária, prisão preventiva, né? Interceptação telefônica, ficar ligado lá, o que você tem que colocar lá no seu pedido, tá certo? Porque não vai fugir disso. Vai ser uma busca e apreensão, interceptação telefônica, prisão preventiva, prisão temporária. São as 4 peças que a gente vai dar dica lá e de repente dar uma dica em relação a outras peças possíveis. Mas vai ficar na minha concepção, a prova vai se basear numa busca e apreensão, numa prisão preventiva, prisão temporária ou interceptação. O dia a dia nosso é esse. Beleza? Tranquilo, né? É importante ainda, né? Iremos trabalhar direito empresarial, não vai passar nada, não vai passar nada. Direito empresarial, direito ambiental também, a professora Tatiana vai trabalhar essas questões, beleza? Alguns outros nomes, Tatiana, eu estou esperando, né? Só a confirmação de alguns outros nomes aí. Mas semana que vem, muito tranquilo, a gente lança aí o nosso banner, né? O site www.adelante.net.br www.adelante.net.br Veja, semana que vem já deve jogar duro. Bacana? Deve jogar duro. Então tem que aguardar. Uma coisa é certa, vai ter o aulão, beleza? O aulão vai ter, o local já foi, inclusive, né? O local, inclusive, já se encontra pago, tá certo? Então, né, Belém Hall, local top lá para jogar duro, beleza? Como no aulão, né? Eu gosto logo de começar logo jogando duro, perceba bem. Antes disso, última semana, né? Para quem quer participar do meu aulão em Porto Alegre, sábado agora. Última semana, para quem quer participar do meu aulão em Porto Alegre agora, em relação ao inquérito policial, né? Última semana de inscrições é essa agora, beleza? Aulão Ailton Zucchi, inquérito policial, né? Eu vou aprofundar, vou destruir o inquérito policial dia 5 de novembro lá em Porto Alegre, Porto Seguro, lá em Porto Alegre, beleza? Professor, eu quero participar desse aulão de inquérito policial em Porto Alegre, porque estão dizendo que você vai jogar muito duro lá. Vou, né? Então você tem que entrar em contato com o telefone 051 9140 5454 051 9140 5454 para participar do aulão Ailton Zucchi, inquérito policial, né? A tarde toda falando de inquérito. Olha só como o jogo vai ser duro, né? Lá no Hotel Ritter, bacana? Lá no centro de Porto Alegre. Você que é do Sul aí, joga duro. Entra em contato com esse zap aqui, ó, 051 9140 5454 e pega informações, beleza? Última semana de inscrição, né? A gente prorrogou as inscrições, última semana é essa aí, beleza? Joga duro, hein? Eu vou para destruir o inquérito policial lá. 051 9140 5454, Hotel Ritter, lá no centro de Porto Alegre. Beleza? Tranquilo. Importante ainda, né? Os grupos bombando no Zap, né? Os grupos bombando aí no Zap, os grupos Adelantes pelo Brasil, né? O Adelante Brasil 1, tem o Adelante Brasil 2, o Adelante Brasil 3. Ô Neto, você tá na área.
E agora me parece que já tem o Adelante Brasil 4, né? Bacana, os alunos ali trocando informações, Zucderno pra lá e pra cá, bombando. Até eu recebi um Zucderno. Os alunos, né, cara, essa tecnologia é uma coisa muito interessante. Eles conseguiram, cara, eu achei muito legal. Agora o Zucderno, você consegue passar pelo Zap, um passar pelo outro, pro outro. Então, muito legal, né, Zucderno aí, podendo, né, as informações que a gente passa, todos agora podendo ter acesso, né, é muito legal. O Zucderno tem o 1 e o 2, né, mas tem gente aqui que já tem o 3. Eles não passam. Tá. Quem quer participar desses grupos do Zap aí, veja, o Neto, né, ele coordena esses grupos aí. Não fui eu que criei os grupos, tá certo? É o Neto que cria. Ô Neto, joga aí o telefone então, irmão. Né, vamos democratizar o ensino. Joga aí para mim então o telefone. Joga o telefone. Joga para mim. Ele vai passar aqui o telefone dele para você entrar em contato lá. Eu quero participar de um grupo, um Adelante aí, o 3, o 4 do Brasil, que é o Adelante do Brasil, tá certo? O Neto, joga aí o teu telefone. Vou aguardar aqui, ver se ele joga aí, beleza? Que eu não anotei aqui, mas ele tá na área aí, ele vai jogar, que ele joga duro pra caramba. Rapaz, aí você vê, né, o carinho do aluno, né? O aluno, por si só, ele falou, não, professor, vou criar aqui os grupos Adelante. Ó, 062 9854 13031. 062 9854 13031. Pessoal, e sabe o que me chama muita atenção? Que deve ser chato, né? Toda hora recebendo mensagem, e um trabalho totalmente voluntário. Um trabalho que eu nem pedi, né? Porque eu também não tenho tempo para ficar mandando mensagem, né? E veja que o aluno, né? Veja, ele falou, professor, posso usar o nome Adelante aqui nos grupos? Eu falei, não, pode usar, rapaz. Fica tranquilo, né? E ele criou esses grupos e o pessoal tá interagindo, cara. E é legal que, né, eu sempre tô entrando ali, passando uma informação. Lembrei de uma coisa, eu peço um áudio. Pessoal, tal. Né? Igual quando eu falei lá da lei penal cega invertida, né? Eu joguei no áudio lá, joguei no desenho pedra de toque, e aí o áudio foi passando para os grupos, né? E também outra coisa importante, as lives, né, que o pessoal está jogando agora lá no YouTube, aí tem aluno que já pega o link, já joga no grupo, entendeu? Então você não fica sem a informação, beleza? E nós somos todos colaboradores, assim como você, mestre. Pô, bacana mesmo, né? Bacana mesmo. Então perceba bem, artigo 29 do Código Penal, né? Perceba quando eu começo a tratar do tema de hoje, né? Tema rápido, é claro. Veja que eu não vou aqui aprofundar no assunto, porque depois eu vou fazer uma relação em relação a... Vou fazer, né, uma contraposição em relação à autoria de escritório, né, versus autoria por determinação, beleza? Depois a gente vai falar sobre isso, legal? Hoje aqui eu quero só fazer uma contraposição em relação à autoria intelectual versus a autoria por convicção, né? Professor, autoria intelectual eu sei, mas autoria por convicção eu não sei. Aqui você tem, né? Porque aqui a gente joga muito duro. Bacana? Esse é o padrão de aula que eu vou manter lá no Pará. É para jogar duro, é para arrebentar a boca do balão, é para resolver questões do início ao fim. Como os alunos comentam aqui, vai ser porrada seca, beleza? O site Adelante está entrando no ar a partir de semana que vem. Vai ser porrada seca, qualidade Zuc, né? O local já é qualidade, que é top, né? Café, meu aluno, então é isso. Nada mudou, beleza? Igual eu falei, você tem que jogar duro, beleza? E dentro da humildade. Aqui na minha humildade aqui, eu começo a dizer o seguinte, perceba bem, a maioria da doutrina entende que o Código Penal, lá no artigo 29, adotou, no que se refere, né, a diferenciação entre autor e partícipe, adotou a teoria restritiva. Teoria restritiva no prisma objetivo formal. Professor, o que vem a ser isso? Perceba bem que a doutrina diz o seguinte, a teoria restritiva, né? Veja, ela diferencia autor de partícipe. Restritiva por quê? Porque é autor aquele que desenvolve o verbo, não é isso? Pratica o verbo do tipo penal, descrito no tipo penal. Não é isso? Matar alguém, perceba, o Tício está ali executando.
né, está disparando realizando disparos de arma de fogo. Ele é autor porque ele pratica o verbo do tipo. Ele mata. Por isso que a teoria restritiva, restringindo ao tipo. Olha, se você pratica os atos executórios, você é autor, porque você está praticando o verbo do tipo. E o Mévio que emprestou essa arma para o Tício, perceba, ele está matando? Ele está praticando o verbo do tipo? Não. Então ele é partícipe. Porque ele, né, de qualquer forma colabora para o crime. Bacana. Então, a doutrina majoritária entende que o Código Penal adotou a teoria restritiva sob o prisma objetivo formal. E quando eu começo a raciocinar com a teoria restritiva, é autor aquele que pratica o verbo do tipo. Perceba bem. Eu tenho o Tício, que ele planeja a ação criminosa. Veja que ele é o que a doutrina chama de homem inteligente do grupo. Ele desenha para que os executores venham a entrar na pedra de toque. A autoria intelectual, olha aí, ó. O Tício desenha, né? E o Mévio e o João, por exemplo, praticam o verbo do tipo. Ele fala o seguinte: o Mévio e João, vocês irão matar da seguinte forma. Veja, vocês irão matar da seguinte forma. Vocês irão aguardar a vítima, tá? Uma determinada rua. Quando a vítima sair, tá? Mévio, você pega a vítima por trás, não é isso? Ô Tício, você, né, vai lá, com o emprego de uma faca, né? Começa a esfaquear a vítima. Ele desenhou. Aí o Tício e o Mévio, né, praticam os atos executórios. Professor, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, pela teoria restritiva, objetivo formal, que você falou que o código adotou, esse autor intelectual não é autor. Por que não? Porque ele não pratica o verbo do tipo. Ele planeja para que outras pessoas, né, venham a praticar o verbo do tipo. Ele não é autor e eu jogo duro com você e digo, realmente, o autor intelectual, na visão da teoria restritiva, sob o prisma objetivo formal, não é autor, é partícipe, joguei duro com você. Joguei duro com você, o autor intelectual, tá? Na órbita da teoria restritiva, não é isso? Na teoria restritiva, sob o prisma objetivo formal, ele não é autor, ele é partícipe. Por quê? Porque ele colabora para o crime, muito embora ele venha, né, desenvolver o planejamento do crime. Ele é partícipe, não é autor. Perceba bem. Professor, mas espera aí. Não, agora eu fiquei na dúvida. Professor, eu fiquei na dúvida porque, veja, eu já observei diversos julgados em que esse cara que planeja, ele é condenado na condição de autor. Sim, eu sei disso. Professor, então vem cá, quando ele é condenado na condição de autor, perceba, não se faz, né? Não se faz alusão à teoria restritiva sobre o prisma objetivo formal. Eu tenho que dizer para você que não. Caramba, professor, mas como assim? Professor, inclusive, no julgado, né? Quando eu estava lendo o julgado, o julgador mencionava que ele tinha o domínio do fato. Eu tenho uma segunda teoria, tá? Que é intermediária, né? Uma outra teoria, melhor dizendo, que é intermediária entre a teoria objetiva e a teoria subjetiva. Eu tenho uma teoria que eu vou chamar de teoria do domínio do fato.
A teoria domínio do fato, como a teoria restritiva a teoria restritiva, né, que trabalha aí na visão, né, objetivo formal, tá certo? Sobre o prisma objetivo formal, perceba bem. As duas teorias, elas se destinam a diferenciar autor de partícipe. Eu tenho que dizer para você que a teoria do domínio final do fato, ela não fica trabalhando, perceba, com um quantitativo de pena. Não. A teoria do domínio final do fato, simplesmente, ela diferencia autor de partícipe. Pois bem, então, o que você verifica hoje é o julgador lançando mãos da teoria do domínio final do fato para considerar o autor intelectual autor e não partícipe. Professor, então peraí. Se o Código Penal adotou a teoria objetivo formal e o julgador adota, né, nesses julgados, vem adotando a teoria do domínio final do fato, isso quer dizer que ele lança a mão de uma teoria que não tem previsão no Código Penal? Joguei duro com você. Doutrina majoritária nesse sentido. Tá? Doutrina majoritária nesse sentido. Doutrina majoritária nesse sentido. Bacana? Veja, a doutrina majoritária entende que o Código Penal não adotou a teoria do domínio final do fato, tá certo? E que a teoria do domínio final do fato, veja, né, desenhada lá por Hans Wenzel em 1939, beleza, né? Como uma solução intermediária aí entre a teoria objetiva e a teoria subjetiva, né? Veja que a teoria restritiva sobre o prisma objetivo formal, ela tem que ser complementada pela teoria da autoria imediata, porque senão você não consegue pegar o autor imediato. A grande crítica em relação à teoria objetiva, né, sobre a teoria restritiva, é isso, né? Veja que ela deixa escapar a questão da teoria imediata, né? Então você tem que complementar com a teoria imediata para fechar, beleza? Tranquilo. Tá. Então veja, nessa teoria do domínio final do fato, que é amplamente utilizada no Brasil, né, para considerar autor aquele que planeja a prática do crime, perceba bem, veja que essa teoria desenvolvida, né, por Hans Wenzel em 1939, ela apareceu como uma solução, né, intermediária entre a teoria objetiva e a teoria subjetiva. Bem, o próprio Damásio já dizia, né? O próprio Damásio já dizia, não, menciona, né? Ele fala que na autoria intelectual o sujeito planeja a ação delituosa, construindo o crime produto da sua criatividade. O crime é um produto da criatividade daquele que planejou. Isso é interessante. Então, cuidado na pegadinha de prova, porque se a prova, né, ela menciona a autoria intelectual e fala o autor intelectual na órbita da teoria restritiva é considerado como autor. Errado. Beleza? Errado. Porque o autor intelectual na órbita da teoria restritiva, ele é partícipe, não autor. Por quê? Porque ele não pratica o verbo do tipo. Quem é autor é aquele que mata. Muito embora esteja desenvolvendo uma ação planejada pelo autor intelectual. Deu para entender isso? Coloque aí, professor, entendi, né? Entendi isso. Então, se ele armou uma pegadinha, eu vou trabalhar isso. O autor intelectual na órbita da teoria restritiva, ele é partícipe. Ele não é autor. Bacana? E muito interessante na órbita da teoria restritiva. E aí você tem que fundamentar. Mas por que ele é partícipe e não autor? Porque ele não pratica o verbo do tipo. Entenderam? A adoção, pessoal, da teoria do domínio final do fato, sobretudo, veja, né? Realmente, veja, um dos objetivos é para pegar esse autor intelectual. Entendeu? Para considerar ele como autor e não como partícipe. Veja que em relação
aquele que comanda, né? Planeja o crime, melhor dizendo, eu ainda tenho agravante lá do artigo 62. A pena será agravada em relação a agente que promove ou organiza a cooperação no crime, ou dirige atividade criminosa. Ainda tem aqui agravante lá do artigo 62. Bem, legal, né, professor? Bacana, hein? E eu fazia uma confusão quando falava autor intelectual, domínio do fato. E vem cá, professor, e na teoria do domínio final do fato, o autor intelectual, ele é partícipe ou autor? Eu pergunto para você, o autor intelectual, ele é o senhor do fato? Ou seja, ele mandou matar? Sim, não é isso? Ele planejou e mandou matar. Ele pode falar o seguinte, olha, desiste aí da missão matar. Entenderam? Não, ele é o senhor do fato. Ele pode impedir, ele tem um domínio do fato. Então ele é autor e não partícipe. Entenderam? Né? Essa é você tem que saber a diferença, né? Bacana? Do autor na figura, na órbita da teoria domínio final do fato, e o autor o autor intelectual, melhor dizendo, o autor intelectual na órbita da teoria domínio final do fato, e o autor intelectual na órbita da teoria restritiva, sob o prisma objetivo formal. Beleza? Tranquilo? É isso, né? Eu ainda vou entrar aqui para a gente trabalhar a autoria por determinação, tá? Não vai dar para fazer hoje, que eu tô com compromisso. Não é não, Gabriel? Joga duro, ó. Tô chegando, meu parceiro. Professor Gabriel Cortez, né? Está aqui em Brasília, né? E o Zuki vai encontrar com o Gabriel agora. A gente vai ali bater um papazinho, não é isso? Parceiro, joga duro demais ele, né? Vamos fazer uma live lá, hein? Direto. Chamar no Perceba. Beleza, então, pessoal, se liga. O autor intelectual na teoria restritiva, ele é partícipe, não é autor. E aí, uma questão muito interessante. Será que o partícipe necessariamente recebe uma pena menor em relação à pena do autor? Sim ou não? O Tício emprestou a arma para o Mévio. O Mévio executou, né, a vítima. Será que o Tício que emprestou a arma, ele pode receber uma pena maior? Sim ou não? Pessoal, no Pará, o padrão é esse. No Pará, o padrão é esse. Aulão Delta Pará, o padrão é esse. Do início ao fim. Porrada seca. Entenderam ou não? É isso. Né? Cristiano Gonzaga, Ailton Zucchi, Marco Montes, não é isso? Professora Tatiane e outros que estão chegando. Depende. O partícipe ele pode receber uma pena maior em relação ao autor. Mas professor, mas por quê? Como assim? Não entendi. Eu vou chamar no Perceba, né? E vou te convidar para ler o artigo 29. Vem no 29. E não corre não. Por quê? Eu ainda vou falar da teoria por convicção. Não corre. Você vai chegar às 8 horas da manhã lá, você não vai correr. Às 15 horas o pau vai estar comendo na área do penal. Né? Que à tarde vai ser só penal. Né? Penal e o couro comendo, né? Penal aí, penal especial, processo penal de ação extravagante. No final ali a gente vai fazer não vou falar, porque essa ideia deixa. Não vou falar como vai ser. Né? É a questão adelante. Os 3 professores lá, eles vão ter que escolher algumas questões e falar, isso é uma competição. Vamos ver se essa aí vai cair e tal. Ninguém sabe quais as questões que cada um escolheu. Tá certo? Aí vai misturar ali, cada um vai falar um pouco de processo, vamos fazer uma mistura. Vai ser jogo duro, overdose, um complementando o outro. Beleza? E resolução de questões. Questões montadas, questões da banca, enfim. As questões cabe irão cair na prova. Ainda mais, onde vai ser, professor? Hotel Belen Hall. Já falei, Hotel Belen Hall, os adelantes focados estão comigo. Né? Estão comigo. Sabe que eu vou jogar duro. Eu estou indo para jogar muito duro. Você pode ter certeza. É isso? Não vai ter tempo. É aquele padrão. Não precisa ficar falando, né?
Recife já fala, o concurso do Pará já fala. No concurso do Pará eu falei o seguinte, olha, se liga, né? Na tortura por omissão, eu falei isso. Na tortura por omissão, o crime não é equiparado hediondo, tá? Ó, na sua prova vai aparecer assim. O cara vai colocar lá, veja, não necessariamente precisa ser o delegado. É um crime próprio, mas veja, a pessoa, né? Veja, ela tem que ter o quê? A obrigação, não é isso? Veja, a obrigação de impedir o resultado, não é isso? É aquela situação do garante, né? Então, perceba, lá na tortura omissão, perceba, ele deveria impedir, não é isso? Ou deixar de apurar. Aí sempre vem a figura do delegado. Os concursos sempre costumam jogar o delegado, beleza? Por isso que você fica o delegado não. É um crime próprio? Porque o agente, né? Veja, ele tem que ter essa qualidade de impedir o resultado, né? Ou deixar de apurar. Veja, quando você trabalha com um exemplo, né? Eu já vi até julgado nesse sentido. O pai que chega em casa e a mãe está torturando o filho, né? Uma tortura-castigo. E o pai nada faz, tá certo? Ele vai responder na tortura-omissão. Beleza? Se o pai chega na casa e a mãe acabou de torturar o filho, por que ele está chorando? Torturei, mas torturou por quê? Uma forma de aplicar castigo. Eu queria o sadismo, eu queria o sofrimento dessa criança. Deixa pra lá, não vou apurar não. Para o pai o fato é atípico. Professor, mas o tipo penal fala, né? Não impediu, deixou de apurar. Então tá. Veja, o pai, ele constitui a polícia judiciária. O pai, perante a Constituição, ele tem atribuição de investigar infrações penais? Não. Então, aquele pai que deixou de apurar o fato, para ele é a tipicidade do fato. Agora, o delegado que chegou, nada fez, está torturando, responde na tortura-omissão. Né? O delegado chegou no local, a vítima já tinha sido torturada, ele não instaurou inquérito policial para apurar aquilo, responde na tortura-omissão. Por quê? Perceba aí, né? Eu tenho a polícia judiciária, ou seja, o delegado é obrigado a instaurar um inquérito para apurar aquele fato. Entenderam ou não? Então, é um crime próprio, né? Crime próprio, e aí eu chamo a sua atenção. Professor, peraí, você está falando que tortura é um crime próprio? Não. Eu estou falando que algumas modalidades elencadas, algumas modalidades do crime de tortura, né, elencadas lá na lei 9455, constitui crime próprio, como tortura a castigo, não é isso? Tortura do encarcerado, não é isso? Tortura omissão. Mas perceba bem isso, eu falei no aulão. A tortura é considerada um crime jabuticaba. Crime jabuticaba por quê? Porque a tortura, perceba, somente no Brasil, ela pode ser praticada por qualquer pessoa. Como assim, professor? A tortura confissão. Me dá um exemplo. O Mévio chegou em casa, tá certo? A Tícia, a esposa dele. E ele ficou sabendo aí que ela manteve um relacionamento extraconjugal. E ele passou a torturar a Tícia para que ela confessasse esse constrangimento, esse relacionamento extraconjugal. Eu tenho tortura-confissão e veja, fora de um ambiente de delegacia, o cara não é polícia, eu tenho tortura-confissão. Porque, perceba bem, né, ocorreu constrangimento mediante violência, não é isso? Né, usou ali a violência para obter uma confissão da vítima. Então a confissão necessariamente, veja, a vítima não necessariamente não precisa ser suspeito. A confissão necessariamente não precisa ser de natureza ligada, né, à prática de uma ação criminosa. Entendeu? Então o Tício torturou, o Mévio torturou a Tícia para que ela confessasse uma relação extraconjugal. Eu tenho a tortura-confissão configurada. Entendeu? É a mesma coisa daquela mulher, né? Começa a torturar psicologicamente o homem para que ele venha confessar uma relação extraconjugal. Olha que eu tenho aí desenhado uma tortura-confissão. Joga duro, hein? E fora de ambiente policial. Então a tortura, perceba, ela, né, pode ser praticada por qualquer pessoa. Né? A colega colocou ali no caso do homem, né? Claro, né? Veja que eu tenho aí
aplicabilidade da Lei Maria da Penha ainda, beleza? Tá? Lei Maria da Penha. O contexto de violência doméstica, é claro, né? Bacana. Tá, volta pra cá, viu como eu linkei? Viu como é no Pará? Links, links. Volta aqui de novo. Trabalhei a tortura e falei que é um crime jabuticaba, porque o crime jabuticaba, perceba, ele colocou a diferença de tortura para mostrar, então eu vou falar. Calma que a gente vai sair daqui. Olha só que revisão. Link é uma coisa que... Vamos lá. Crime jabuticaba. Eu falei isso direto. Crime jabuticaba por quê? Perceba, jabuticaba, né? Genuinamente brasileira. Então, veja, jabuticaba só tem no Brasil. A tortura como crime comum, só no Brasil. Lá fora, no direito comparado, a tortura necessariamente é um crime próprio. Entenderam? Por isso que recebe essa denominação de crime jabuticaba. Beleza? Tranquilo? Tá. Também no Pará também, né? No Pará, Belém Hall, nessa pegada. Ele quer saber a diferença da tortura castigo para os maus tratos. Pessoal, é difícil saber. Por quê? Porque você tem que entrar no elemento subjetivo do agente. Como assim, professor? Se a intenção do agente é o sadismo, a prova tem que mencionar isso. Fulano, né? Veja, se a intenção do agente, né, é o sadismo, o sofrimento da vítima, né, ou